Boa tarde, pessoal. Agora eu vou ensinar um pouco do IGEST, né, para vocês, que é o Índice Nacional de Gestão de Desempenho. Eu vou falar um pouquinho como que é feita a medição e um pouquinho de cada indicador e como que cada fase processual reflete nele, para que a gente possa entender, né, ter uma base, né, para entender o funcionamento do IGEST e aproveitar melhor o painel do IGEST diário. Uma primeira informação importante é que para apurar o IGEST são utilizados itens do E-Gestão. Além disso, ele compõe-se de 5 mesoindicadores e de 3 indicadores. Os mesoindicadores é o mesoindicador acervo, celeridade, produtividade, congestionamento e força de trabalho. Como é que é o período de medição do IGEST? As apurações do IGEST, né, elas são trimestrais. Então, fecha um período no dia 31 de março, o outro no dia 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Mas, o que ele reflete, né, esse número que se chega nessas datas? Ele reflete a situação da vara dos últimos 12 meses. Então, o IGEST ele vai mostrar o que aconteceu naquela vara nos últimos 12 meses, no último ano daí para trás, a data que mediu para trás. Então, aqui, ó, o período que encerra no dia 31 de março de 2022 está refletindo a situação entre 1 de abril e 31 de março de 2022. O período que encerra em 30 de junho de 2022 reflete a situação da vara desde 1º de julho de 2021 a 30 de 6 de 2022. E assim por diante. Né, até encerrar lá, né, na última medição do ano, que é 31 de dezembro de 2022, que vai refletir a situação do ano, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, apesar da apuração ser trimestral, o que ele está refletindo é a situação da vara dos últimos 12 meses. E como é que os indicadores são calculados? Eles são calculados com base em itens de acumulação ou itens de saldo. O que significa item de saldo e item de acumulação? O item de acumulação, ele vai computar aquilo que aconteceu nos últimos 12 meses na vara. Um exemplo, né, de item de acumulação são os processos baixados. Então, é como se fosse um vídeo. Você ligou lá a câmera filmadora e você ficou filmando tudo que aconteceu nos últimos 12 meses da vara. Todo o processo que foi baixado ali na vara nesse último ano. Isso é um item de acumulação. E o que é um item de saldo? É aquilo que você apura só no último dia do período de referência. Qual que é um exemplo? São os processos pendentes de baixa. Então, aqui a gente não tem um vídeo, a gente tem uma foto. Você vai lá no dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro e tira uma foto da situação da vara. E aí você vai ver quais processos naquela data estão pendentes de baixa. Então, essa é a diferença entre item de acumulação e item de saldo. Dito isso, né, pegando esses conceitos iniciais, a gente vai olhar agora um pouquinho de cada indicador. Primeiro, a gente vai começar pelo I01, que é a idade média do pendente de julgamento. O que ele representa? O tempo médio em que os processos estão pendentes de julgamento. E esse indicador específico, ele é medido em anos, diferente dos demais. Os demais não são medidos em anos como o I01. Então, ele faz uma média da diferença entre o ano de referência do indicador, ou seja, o ano em que você está fazendo a medição, e o ano de distribuição de cada processo. E os processos sobrestados, eles entram no cálculo. Você computa todo o período desse sobrestamento, inclusive. Então, um exemplo, tá? Nós estamos no ano de 2022 fazendo uma medição em 2022. Eu tenho 3 processos na minha vara, pendentes de julgamento, né? Um de 2018, outro de 2020 e outro de 2022. Como é que eu vou calcular o I01? Eu vou pegar o ano que eu estou medindo, 2022, e subtrair o ano de distribuição de cada processo, que é 2018, 2020 e 2022. Pego o resultado dessa subtração, somo
divido por 3, porque eu tenho 3 processos, e chego na idade média dos pendentes de julgamento, que nesse caso aqui, nesse exemplo, é de 2 anos. E como é que eu melhoro, né, esse indicador? Eu melhoro de 2 jeitos, homologando acordo ou julgando o processo com ou sem resolução do mérito. Quanto mais rápido eu fizer essas duas coisas, né, ou homologar acordo ou julgar o processo, melhor vai ser esse meu indicador, porque isso significa, se eu estou fazendo isso rápido, significa que a idade média do meu processo pendente de julgamento, ela será baixa, porque meu acervo vai ser novo. Se eu conseguir julgar e fazer acordo nos processos que estão entrando numa velocidade boa, meu acervo sempre vai ser muito novo e a idade média do meu pendente de julgamento também. Ah, tá, mas e se eu tiver uma vara com acervo muito antigo? O que eu faço? Você priorize esses processos antigos. Você tem que julgar ou homologar acordo nos processos antigos para você deixar o seu acervo mais novo possível. E a idade média do pendente de julgamento é um item de saldo. Por quê? Porque ele vai calcular a idade dos processos que estão pendentes de julgamento no dia de encerramento do período de referência. Então, ele vai lá no dia 31 de março, por exemplo, e vai olhar quais processos que estão pendentes de julgamento naquele dia. Agora, nós vamos passar para o I02, que são os pendentes. O que são os processos pendentes? Ele representa a quantidade dos processos que estão pendentes de baixa nas fases de conhecimento e de execução e aqueles que estão pendentes de encerramento na fase de liquidação. Ele é um item de saldo. Por quê? Porque ele vai computar os processos que estão pendentes, né, de baixa ou de encerramento no dia do fechamento do período de referência. Então, se na minha vara tem 3 processos sem baixa no conhecimento, 5 sem baixa na execução e 4 sem encerrar a liquidação, eu vou somar isso tudo e chegar a 12. Então, eu tenho 12 processos pendentes na minha vara. Como é que eu melhoro esse indicador? Eu tenho que baixar processo no conhecimento, baixar processo na execução e encerrar processo na liquidação. Então tá, beleza. Mas como é que eu baixo o processo no conhecimento? Eu consigo baixar processo no conhecimento fazendo algumas coisas ali, ó, que a gente listou. Quais são elas? Se eu remeto o recurso para a instância superior. Então, se a parte entrou com RO, eu fui lá, recebi, remeti para a instância superior para processar recurso, eu faço a baixa no conhecimento. Se eu mudo o meu processo de fase, transitou em julgado, eu vou iniciar a liquidação ou inicia a fase de execução, né? Um acordo descumprido, eu vou iniciar a fase de execução. Eu baixei no conhecimento. Arquivo definitivo, eu também baixo o seu arquivo, o meu processo. Ou se eu redistribuo essa ação para outro tribunal, esse processo para outro tribunal. Também baixa no processo, no conhecimento. Então, é muito importante que vocês tenham em mente o que significa baixar processo no conhecimento. Antigamente, assim, até bem pouco tempo atrás, a última medição, inclusive, de 30 de setembro de 2022, homologar acordo na fase de conhecimento baixava processo, mas isso mudou. Agora, homologar acordo apenas soluciona o processo, mas não baixa mais o processo, tá? Ele continua pendente de baixa, até você conseguir, por exemplo, o acordo ser cumprido e você arquivar ele definitivamente, ou se ele não tiver, né? Se ele for descumprido, você inicia a liquidação ou execução, aí você também baixou. Mas homologar acordo não baixa mais processo. E o que baixa processo na execução? Remeter recurso para a instância superior. Para processar recurso, a mesma coisa, você recebe o agravo de petição, manda para a instância superior para processar recurso, você baixou o processo na execução. Mesmo quando esse processo voltar, e se você continuar a sua execução, ainda assim esse processo já está baixado e não volta a ficar pendente. Arquivar definitivamente também baixa processo na execução. E expedir ofício precatório também baixa processo na execução.
E o que encerra a liquidação? Duas coisas encerram a liquidação: a decisão de homologação dos cálculos e homologar o acordo. Então, na fase de liquidação, sim, homologar o acordo encerra, tá? Então, aqui, decisão de homologação dos cálculos e homologar acordo. Isso. Agora, nós vamos para o I03, que é a taxa de concluso com prazo vencido. O que é esse indicador, né? O que é essa taxa de concluso com prazo vencido? Ela representa a relação entre o total de processos conclusos com prazo vencido e o total de processos aguardando prolação de sentença. É um item de saldo também, porque vão ser olhados processos que estão com prazo vencido no dia de encerramento do período de referência. Então, como é que eu melhoro esse indicador? Eu não posso ultrapassar o prazo de 30 dias para proferir uma sentença. Mas lembre-se que essa medição, né, ele é um item de saldo. Então, a medição se dá no dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. São nesses 4 dias do ano que não pode existir sentença em atraso. Porque é nesse dia que vai lá e vai tirar uma foto da sua vara e vai ver se tem alguma sentença que já extrapolou o prazo de 30 dias. Nesse indicador específico, você não importa a idade do processo, se é um processo muito antigo, se é um processo recente. Não importa a quantidade de processos que está sendo julgado, se você julgou 10, 100 ou 1000 processos. O que importa, tão somente nesse indicador, é que o prazo de 30 dias para proferir sentença seja respeitado e que nesses 4 dias aí do ano não exista sentença em atraso. Agora o I04, né? Aqui a gente já mudou de mesoindicador, né? A gente já foi para o mesoindicador 2. A gente vem para os prazos médios, né? O I04 é o prazo médio do conhecimento. O que é isso? É o prazo médio entre o ajuizamento da ação e o julgamento dela, que é a sentença ou acordo. E ele é apurado em dias. Aqui não é em anos como o I01, é em dias. Então, exemplo, um processo levou 100 dias para ser julgado, outro levou 150 dias para ser julgado e o outro levou 50 dias para ter uma homologação de acordo. Você soma o tempo que demorou, divide por 3 e chega no prazo médio. O prazo médio vai ser igual a 100 dias. Ele, diferente dos anteriores, ele é um item de acumulação, porque ele vai medir todos os processos que foram julgados nesse período, todos aqueles em que foi homologado acordo ou proferida sentença. Então, todos os processos que nos últimos 12 meses a vara solucionou, né? A vara ou deu uma sentença com ou sem resolução do mérito ou homologou acordo. É importante, gente, existe uma confusão, as pessoas confundem idade com prazo médio. No prazo médio, você não está medindo todo o seu acervo de conhecimento, toda a idade do seu acervo de conhecimento, não é isso. Você está medindo o prazo que demorou entre o ajuizamento da ação, né, a ação nascer aí no conhecimento e você solucionar ela, ou seja, você proferir uma sentença ou um acordo. Então, só entra no cômputo desse indicador processos que tiveram sentença ou em que foi homologado acordo. São esses processos que entram no cômputo do prazo médio. Como é que eu melhoro esse indicador, né? Eu tenho que proferir sentença de forma rápida e homologar acordo de forma rápida, porque quanto menor for o tempo entre a distribuição da ação e essa solução, melhor vai ser meu prazo médio. Agora, minha vara tem muito processo antigo. O que eu faço? Novamente, processo antigo tem que ser priorizado. Mas o que vai acontecer quando você priorizar esse acervo antigo?
Então, eu cheguei numa vara, eu vejo que ela está com acervo antigo e eu resolvo que eu vou priorizar e julgar esses processos antigos e faço uma pauta para abarcar esses processos antigos. Necessariamente, seu prazo médio vai melhorar. Vai piorar, desculpa, vai piorar. Por que que ele vai piorar momentaneamente? Porque você está resolvendo processos antigos. Nesses processos, o prazo entre o ajuizamento da ação e o julgamento que você está dando só agora, ele é longo, ele é muito extenso. Então, o seu prazo médio, ele vai aumentar, né? Ele vai aumentar. Porque você está julgando processos velhos, que você demorou muito a julgar. E esse indicador está medindo exatamente isso. O tempo que você demora para julgar um processo, né? Para solucionar um processo. Ou seja, para dar uma sentença ou homologar um acordo. E nesse caso de acervo antigo, demorou muito. Então, esse prazo médio vai piorar. Mas ele vai piorar por um tempo. Porque depois, o seu acervo vai ficar mais novo. Porque você está dando, né, fim a esse acervo antigo. Então, seu acervo vai ficar mais novo. E aí, necessariamente, esse indicador ele vai começar a melhorar. Porque você vai começar a julgar esses processos mais novos. E se você manter essa constância, se você não deixar acumular novamente, né, um acervo antigo, ele vai dar uma piorada para depois descer, melhorar e ficar melhor de uma forma contínua com um acervo mais novo. Que a gente costuma falar? Uma vara que tem um acervo antigo, seja no conhecimento, na liquidação ou na execução, ela necessariamente, para ela melhorar, para ser uma vara que melhorou, que conseguiu dar uma limpada, né, nesses processos antigos, ela necessariamente vai passar por um momento de prazo médio muito ruim. A gente brinca que ele é um mal necessário. O prazo médio alto, ele é um mal necessário para que essa vara possa melhorar, diminuir o seu acervo e conseguir chegar num momento posterior, né, mais constante, melhor, em que o acervo está mais em dia e permaneça assim. Então, não assustem, né? Porque muita gente fala, nossa, mas eu ralei aqui nos últimos meses, dei um monte de sentença no acervo antigo, homologamos acordo, fizemos pauta de conciliação e meu prazo médio piorou. Eu caí, sim, ele vai piorar momentaneamente, mas é para uma melhora futura e uma melhora permanente futura. Né? Se isso não voltar a acumular, claro, né? E o prazo médio na liquidação? Né? O prazo médio é sempre essa mesma lógica. O da liquidação é o prazo entre o início da liquidação e a data da decisão de homologação dos cálculos, né? Que é a homologação da liquidação. Então, é o tempo que você demora entre começar a liquidação e homologar a liquidação. Também é apurado em dias, aqui eu tenho outro exemplo numérico, e ele também é um item de acumulação, porque ele vai medir o prazo de todos os processos em que houve a decisão de homologação da liquidação no período. Então, ele vai olhar nesses últimos 12 meses aí, todos os processos em que teve decisão de homologação da liquidação. Como é que eu melhoro esse indicador? Proferindo o quanto antes a decisão de homologação de liquidação. É a mesma coisa, quanto menos você demora para fazer isso, melhor vai ser o seu prazo médio. Se você tiver também, mesma lógica que eu falei no anterior, um acervo muito grande de liquidação antiga, quando você for priorizar esses e homologar o cálculo nesses processos, necessariamente seu prazo médio vai piorar, mas depois ele melhora. E esse aqui tem uma observação que se o acordo, né, se você fizer uma homologação de acordo na liquidação antes de homologar os cálculos, o processo ele não vai entrar no cômputo desse indicador, porque só entra no cômputo do prazo médio o processo que teve decisão de homologação de cálculo. E se você fez um acordo antes dessa decisão, você não vai chegar a fazer essa decisão, então ele não vai entrar no cômputo desse indicador. Então, de alguma forma, ele vai ajudar um pouco aqui, a homologação de acordo ajuda no cálculo desse indicador. Agora, é importante lembrar que até você homologar esse acordo, né,
esse processo está sendo computado lá no I02, nos pendentes, na fase de liquidação. Agora, o prazo médio da execução. É o prazo médio entre o início da execução e o encerramento da execução. E ele é apurado em dias. Ah, tá. Mas o que encerra a execução? Né? Aqui eu não estou falando de baixa, aqui eu estou falando de encerramento. O que encerra a fase de execução? O que encerra a fase de execução para o IGEST é a sentença de extinção da execução. Então, é o tempo que você gasta entre começar a execução e dar a sentença de extinção da execução. E aí tem um outro exemplo aí também, né, o numérico, para ficar compreensível. E ele também é um item de acumulação, porque ele vai medir prazo de todos os processos em que houve a sentença de extinção da execução. Como é que eu melhoro? Quanto mais rápido eu profiro sentença de extinção da execução, melhor. Então, é a mesma lógica. Se eu tenho execuções muito antigas, quando eu der a sentença de extinção de execução nelas, esse meu indicador vai piorar momentaneamente para uma melhora futura. Processo antigo, gente, para o IGEST, ele é sempre uma prioridade, tá? Então, se você tem acervo antigo, trabalhar neles necessariamente vai melhorar o seu IGEST de forma geral, ainda que o prazo médio piore momentaneamente. Mesmo o prazo médio, ele vai ter uma melhoria futura. Você só tem que ter uma paciência aí de 12 meses para que isso se reflita de uma forma maior no seu IGEST. Agora, a gente já mudou de MES indicador de novo. A gente está indo para o MES indicador 3. E aí a gente tem a taxa de conciliação. O que essa taxa representa? É a relação entre a quantidade de processos que são solucionados por conciliação e o total de processos que são solucionados, seja por acordo ou seja por sentença. É um item de acumulação, porque ele vai computar todos os processos que foram solucionados no período. Como é que eu melhoro esse indicador? Homologando a maior quantidade possível de acordo, né? Porque se eu faço uma relação aqui, ó, entre acordo, né, dividido pelo total de solucionados, quanto maior for a quantidade de acordo, melhor vai ser o meu resultado aqui dessa divisão. Então, homologar a maior quantidade possível de acordo. Aqui tem uma observação que se tem muita extinção de processos sem resolução do mérito, esse indicador acaba sendo prejudicado, né? Porque o número de processos solucionados, né, ele vai aumentar. Se você dá muita extinção sem julgamento do mérito, esse número de processos solucionados aumenta. Então, necessariamente, proporcionalmente, a taxa de conciliação vai ficar mais baixa, tá? Mas a extinção, por outro lado, né, se você extingue o processo em resolução do mérito, é uma solução, melhora outros indicadores. Mas é importante entender isso, né? Às vezes, numa realidade em que já é um município que tem muito acordo, às vezes não vale a pena dar tanta extinção sem resolução do mérito para algumas coisas que podem, né, que a gente pode intimar a parte para ela solucionar, por exemplo, um documento torto, alguma coisa do tipo, né, um documento apagado que foi juntado com a inicial. Pode ser melhor a gente dar essa oportunidade para a parte do que extinguir o processo em resolução do mérito. E a taxa de solução? Ela representa a relação entre o total de processos solucionados e o total de processos recebidos, seja por distribuição, por redistribuição ou aqueles que retornaram para novo julgamento, lá da segunda instância. Então, é o total de solucionados sobre o total de recebidos. Dessas três formas aqui, distribuição, redistribuição e que retornaram para novo julgamento. É também um item de acumulação, pois computa todos os processos recebidos e julgados ou conciliados no período de referência. Como é que eu melhoro esse indicador? Julgando processo ou homologando acordo na maior quantidade possível, porque quanto maior os solucionados,
melhor vai ser o resultado, né, dessa minha divisão. Claro que se o meu recebimento também cair, né, por algum motivo, está tendo uma menor distribuição, essa taxa, e eu continuar no mesmo ritmo na sentença, essa taxa aqui, ela vai também melhorar, porque meu denominador diminuiu. E o que essa taxa de solução sinaliza, né, de alguma forma? A estabilidade ou não da quantidade de processos no conhecimento. Como assim? É simples, né? Se você tem uma taxa de solução perto de 100%, né, perto de 100, significa que isso aqui está bem equilibrado, assim. Que você está solucionando no mesmo ritmo que você recebe. Agora, se você tem uma maior que 100%, significa que a vara ela consegue julgar mais processos do que ela recebe, que é o ideal. Se está menor que 100, né, se o número lá é 89, 70, por aí, significa que está acumulando o processo, porque você julgou menos do que você recebeu. Então, isso é uma coisa para a gente ficar bem atento. E a taxa de execução? É a relação entre o total de execuções encerradas e o total de execuções iniciadas durante o período de referência. E como a taxa de solução, né, também é um item de acumulação, pois vai computar todas as execuções que foram iniciadas ou encerradas no período de referência. Como é que eu melhoro esse meu indicador? Proferindo sentença de extinção da execução numa grande quantidade de processos, porque eu vou estar encerrando muito processo aqui. Então, o ideal é que eu encerre uma quantidade grande, né? Da mesma forma lá da taxa de solução, aqui a taxa de execução vai sinalizar a estabilidade ou não da quantidade de processo na execução. E é o mesmo raciocínio. Se eu estiver aí perto de 100%, a vara está encerrando a mesma quantidade de execuções que ela inicia. Se tiver mais, é ótimo, você está encerrando mais execuções do que você inicia. Então, você está diminuindo a quantidade de execuções que você tem na sua vara. Agora, se ficar menos de 100, você está acumulando processo, é um sinal de alerta. Você não está conseguindo encerrar a execução no mesmo ritmo que você está iniciando. Aí a gente vai para o quarto MES indicador, né? E aí um dos indicadores dele é a taxa de congestionamento no conhecimento. E o que ela representa? Ela representa o volume de trabalho que está represado em comparação com o atendimento à demanda na fase de conhecimento. Como é que você calcula? Você calcula dividindo os processos que estão pendentes de baixa no conhecimento pelos processos que estão pendentes e que foram baixados no conhecimento. E aqui, gente, entra sobrestado, tá? É um item de saldo, né? Porque tem os pendentes e também um item de acumulação, porque tem os baixados, né? Que é um item de acumulação, porque foram os que foram baixados aí nos últimos 12 meses. Já os pendentes é aqueles que estão pendentes no dia do encerramento do período de referência. Como é que eu melhoro esse indicador? Baixando o processo, né? Quanto mais eu baixar, melhor. Então, eu tenho que baixar o processo. Como é que eu baixo o processo no conhecimento mesmo, que a gente viu lá atrás? Remetendo recurso ao segundo grau, mudando de fase, arquivando definitivamente ou redistribuindo para outro tribunal. E a taxa de congestionamento na execução? Representa o volume de trabalho que é represado em comparação com o atendimento à demanda na fase de execução. Então, você vai calcular dividindo os pendentes de baixa na execução pelos pendentes mais os baixados na execução. Da mesma forma, é um item de saldo e de acumulação. Como é que eu melhoro? Baixando o processo, né? Quanto mais baixados eu tiver aqui, ó, melhor vai ser meu resultado. E como é que eu baixo o processo na fase de execução mesmo? Remetendo recurso ao TRT, arquivando definitivamente ou expedindo ofício precatório.
E agora, né, nosso último MES indicador, que é composto do I11 e do I12, que o I11 é o produtividade por servidor. O que é o produtividade por servidor? Representa o total de processos baixados nas fases de conhecimento e execução por servidor em atividade. Então, vocês têm que observar que a fase de liquidação não entra nesse indicador, né? Ele vai ver quantos processos foram baixados no conhecimento e na execução e dividir por servidor. E ele é um item de acumulação. Como é que eu melhoro? Baixando o processo nessas duas fases processuais. E repare aqui que um mesmo processo ele pode ser contabilizado duas vezes. Se dentro desse período de referência, né, se no prazo aí de 12 meses, ele for baixado no conhecimento, aí depois você começa a execução e consegue baixar ele lá também. Ele vai ser computado como baixado no conhecimento e depois como baixado na execução. E o pendentes por servidor é o total de processos pendentes de baixa nas fases de conhecimento e de execução por servidor em atividade. A fase de liquidação também não entra. E como é que eu melhoro? Da mesma forma que eu melhoro o anterior, baixando processos nas fases de conhecimento e execução. Porque quanto mais processo eu baixar, menos processo pendente de baixa eu terei. Então, gente, isso eu falei, né, um pouquinho de cada indicador para vocês entenderem, né, o que está sendo, né, mensurado. E agora eu vou mostrar um pouquinho do impacto de cada fase processual no IGEST. Aqui a gente coloriu, né, quem já viu o vídeo do painel do IGEST diário viu essa mesma imagem aqui. Azul é a fase de conhecimento, cinza é a fase de execução e verde é a fase de liquidação. Então, a gente percebe pela imagem que o conhecimento impacta mais, seguido pela execução e bem pouquinho a liquidação. Então, IGEST e conhecimento, como é que funciona isso? Esses aqui, né, são os indicadores afetados pela fase de conhecimento. Quais são os momentos processuais do conhecimento importantes para o IGEST? A distribuição, né? O processo aparece, ele nasce. A solução, que é o acordo ou sentença com ou sem extinção de mérito, né? E a baixa, que como a gente viu, é remeter recurso, arquivar, redistribuir a outro tribunal, mudar de fase. Então, esses três momentos que interessam para o IGEST no conhecimento. O que quer solucionar? Já falei, homologar acordo e julgar processo com ou sem resolução do mérito. Quais que melhoram com a solução? Esses aí que a gente coloriu. Lembrando que a taxa de conciliação só vai melhorar com a solução acordo homologado, né? E que a taxa de concluso com prazo vencido é respeitar o prazo de 30 dias da sentença. E a baixa, que baixa processo no conhecimento, remeter recurso para a instância superior, mudar de fase, iniciar liquidação e execução, arquivar definitivamente, redistribuir para outro tribunal. Quais que são afetados pela baixa do processo no conhecimento? São esses aqui que a gente coloriu, né? Uma parte do pendente, a taxa de congestionamento e metade aqui do produtividade e do pendente por servidor. Sentença anulada, né? Que é algo relativamente comum e que as pessoas sempre perguntam, e a sentença anulada, ela volta a ficar pendente? O processo, né, volta a computar no IGEST? Então, para os indicadores que dependem de solução do processo, sim, o processo ele volta a ficar pendente de solução. Mas o processo ele não volta a ficar pendente de baixa, porque quando a parte recorreu e a gente mandou para o segundo grau, o processo foi baixado. E o processo ele é baixado uma única vez no IGEST. Baixou, acabou. Ele nunca mais vai voltar a ficar pendente de baixa. Então, nos indicadores, que o que importa é a baixa, a sentença anulada não vai impactar. Nos indicadores, que o que importa é a solução, a sentença anulada vai impactar.
Agora, liquidação no IGEST. É um indicador, né, feito para ela, mas que se vocês olharem lá no painel, vocês vão ver que o peso dele é bem baixo, né, é uma porcentagem baixa do IGEST, e 1/3 aqui dos pendentes. Então, é uma fase que impacta pouco no IGEST, mas impacta, só que pouco. Quais são os momentos processuais da liquidação para o IGEST? O início da liquidação, ele laceia lá nessa fase, e o encerramento da liquidação. E o que encerra a fase de liquidação? Homologar a liquidação, né? Homologar os cálculos ou homologar acordo. Agora a fase de execução no IGEST. São esses indicadores que são afetados. Nós temos 3 indicadores exclusivos para execução, 1/3 do pendente, né? O pendente é o indicador que pega as 3 fases, e metade aqui da produtividade do pendente por servidor. Quais são os momentos processuais da execução para o IGEST? O início da execução, processo nascer lá na execução, a baixa e a extinção. E por que a gente pôs essa seta aqui? Porque na execução não existe uma ordem certa para a baixa e para a extinção. Em alguns processos, a baixa acontece antes da extinção. Em outros processos, a extinção vai acontecer antes da baixa. Como assim? Então, a gente escreveu alguns exemplos aqui embaixo para ficar claro. Por exemplo, processo que é baixado antes de ser extinto. Eu remeto a parte agravo de petição, vamos supor, fiz uma IDPJ, a parte agravou, eu mandei para o TRT. Pronto, meu processo está baixado. E ele nunca mais vai computar indicadores que dependam de baixa na execução. Aí ele volta, eu continuo a minha execução, eu consigo quitar ela e aí eu dou a minha sentença de extinção. Aí agora ele foi extinto. Agora vamos supor que não, é um processo que não teve recurso. Eu vou lá, consigo pagar e dou uma sentença de extinção por pagamento. Pronto, a extinção aconteceu. Eu vou lá e arquivo, eu baixei. Então, eu primeiro fiz a extinção, depois eu baixei. Ou eu dou uma sentença de extinção por prescrição. Eu dei a extinção. A parte recorre e manda lá para o TRT. Eu mando para o TRT, eu baixei. Então, primeiro extingui com a prescrição, depois eu baixei, mandando para o TRT o recurso. Uai, então quer dizer que se esse recurso volta do TRT, ele não está nem mais pendente de baixa nem de encerramento? Exatamente. Um processo em que você deu sentença de extinção por prescrição, a parte recorreu, você mandou para o TRT reformou e ele voltou, você vai continuar a execução na sua vara, você vai ter todo o trabalho com esse processo de executar, mas para o IGEST, esse processo não impacta mais, nem nos indicadores que dependem de baixa, nem no indicador que depende de sentença de extinção. Então, esse processo ele não tem um impacto para o IGEST, apesar dele não estar finalizado na sua vara e ter um impacto para o seu trabalho do cotidiano. Como eu já falei, né, o que baixa o processo na execução, remeter recurso para a instância superior, arquivar definitivamente, expedir ofício precatório. Está bem repetido, gente, nos slides, mas é proposital, para que isso fique bem memorizado por vocês. Indicadores afetados pela baixa na fase de execução. São esses aqui que a gente coloriu. O I10, I11, I12 e I02. Dependem da baixa. Agora, o que extingue a execução, né? A extinção é proferir sentença de extinção da execução. E quais indicadores que são afetados pela sentença de extinção da execução, que é diferente lá da baixa? É o prazo médio e a taxa de execução. Como eu já falei, a baixa do processo ela só vai ocorrer uma única vez por fase processual, ou seja, o processo ele é baixado uma única vez no conhecimento e uma única vez na execução. Então, se tem remessa de recurso para o TRT, seja um RO ou seja um AP,
Quando ele vai retornar do TRT, ele não vai mais computar nunca mais em nenhum indicador que é afetado por baixa. Mesmo sentença anulada, mesmo que a sua execução demore mais 10 anos, não importa, se subiu o recurso, baixou. E esse processo não volta a existir para esses indicadores que dependem de baixa, seja no conhecimento, seja na execução, né? Dependendo do caso aí, né? Se foi um RO, se foi um AP. Então, gente, né? Pra gente finalizar, a gente resumiu assim, rapidinho, assim, o que o IGEST quer de você? Então, agora que a gente entendeu os indicadores, agora que a gente entendeu o impacto de cada fase no IGEST, né? Vamos responder essa pergunta pensando nesse conhecimento que a gente já adquiriu, assim. O que o IGEST quer que você faça, então? Primeira coisa, assim, que impacta muito é baixar processo no conhecimento e na execução. Quando você baixa processo no conhecimento ou na execução, né, você vai impactar esses indicadores aqui, né? 2/3 do pendentes, dependendo, né, conhecimento e execução, taxa de congestionamento no conhecimento, taxa de congestionamento na execução e o produtividade aqui, pendente por servidor. E aqui a gente explica um pouquinho, né, como é que é o impacto em cada um, como a gente já falou lá atrás, né? É mais uma repetição de informação mesmo. O que mais que ele gosta muito? Que se homologue acordo. Acordo impacta muito o indicador, muito mesmo. Ele vai impactar o I01, o I04, o I07, o I08 e parte do pendente. Então, na liquidação, né? Porque o acordo agora ele não baixa mais o processo no conhecimento, mas ele encerra o processo na fase de liquidação. Então, os pendentes aqui é da fase de liquidação. E aqui a gente também, né, resumiu um pouquinho, né, como é que ele impacta cada um desses indicadores aí. E além desses que ele impacta diretamente, ele ainda repercute no I05 também, porque se você homologa acordo, né, antes de homologar o cálculo, os processos não vão entrar lá no cálculo desse indicador específico. Então, né, agora que a gente viu lá o impacto do acordo, por que ele é melhor que o julgamento para o IGEST, né, do que proferir sentença? Porque, primeiro, ele vai encerrar a fase de liquidação, né, o acordo encerra a fase de liquidação, e porque existe o I07, que é um indicador que existe exclusivamente para medir a taxa de conciliação, ele tem um indicador exclusivo para ele. Agora, a homologação do acordo não baixa mais o processo na fase de conhecimento, como eu falei, né? Até pouco tempo baixava. Então, ele era muito melhor que o julgamento para o IGEST. Agora, ele é só um pouco melhor que o julgamento. Então, porque agora ele não afeta mais os indicadores que dependem de baixa do processo no conhecimento. Então, como o acordo não interfere, não baixa mais o processo, né? O tempo de cumprimento desse acordo, ele vai interferir nos indicadores que dependem de baixa, porque se você homologou um acordo, o que vai baixar o processo se der tudo certo, né? Se o acordo for cumprido, o arquivo. Então, se o seu acordo for em 10 parcelas, você vai demorar 10 meses aí, né, para conseguir baixar ele. Agora, se você fez um acordo de 60, 100 parcelas, você vai demorar muitos anos para conseguir baixar esse processo. Então, o tempo de cumprimento do acordo, agora ele interfere nesses indicadores que dependem de baixa do processo. Porque essa baixa ela só vai acontecer com o arquivamento definitivo após o cumprimento do acordo. Ou então, se houver descumprimento e você mudar ele de fase processual. Quando o acordo baixava o processo, o tempo de cumprimento não interferia nisso. O que mais que o IGEST quer de você? Que você julgue o processo de preferência de forma rápida. Se você consegue julgar, né, de forma rápida, se você tem um acervo mais novo, esses 3 indicadores, esses 2 indicadores aqui melhoram muito. E a taxa de solução, quanto mais você julga, melhor ela fica. E aqui a gente também, né, já é repetição de informação,
a gente está falando aí do impacto do julgar no IGEST. O que mais que é muito importante? Da sentença de extinção da execução. Ela impacta esses dois indicadores aqui, né, do IGEST, o prazo médio e a taxa de execução. E que mais? Por fim, né, homologar a liquidação, né? É um impacto menor, né? A porcentagem também é mais baixa, vocês podem ver lá no painel do IGEST diário, mas é um impacto, né? Não deixa de impactar, é uma fase que continua impactando, ainda que num grau menor. Então, homologar os cálculos de uma forma célere também é importante. E aqui a gente também, né, explica o que eu já falei, né? Por isso que eu não vou me ater muito, mas já foi tudo falado, né? Então, gente, esse foi o resuminho, né, do IGEST para vocês. Eu espero que ajude a entender um pouco, né, desse índice, né, que mede o trabalho das varas, né? A gente pode ou não ter críticas a ele, né? Eu acho que tem melhorias a serem feitas nessa medição, sim. Mas hoje é o que existe, é o que está medindo o nosso trabalho, então é importante que a gente conheça para conseguir, inclusive, pensar em formas de atuar, né? Tanto para melhorar mesmo a condução do processo, né? Melhorar a forma de atender o jurisdicionado e também melhorar um pouco aí nesse indicador. E eu acho que entendendo o IGEST, vocês vão conseguir aproveitar muito mais o novo painel, que é o IGEST diário. Então tá, um abraço para todo mundo.